Começa silenciosamente. Ninguém percebe no início. Você tem 7 anos, olhando nos olhos de um dos pais que está desmoronando. Talvez seja vício. Talvez seja raiva. Talvez seja apenas o silêncio oco de alguém tão quebrado que já não consegue aparecer. E sem palavras, algo antigo se encaixa na sua mente pequena. Se eu não mantiver tudo unido, ninguém vai manter. É assim que uma criança desaparece. Não fisicamente, mas psicologicamente. Ela sorri mais. Coraminos. Aprende a ler o ambiente antes de falar. Torna-se o termostato emocional da casa. Torna-se um pequeno adulto muito antes de a sua mente estar pronta. E o mundo a elogia por isso. Você é tão maduro. Você é tão responsável. Você é tão forte. Mas ninguém para perguntar. A que custo? Esta é a dor invisível de quem cresceu rápido demais. E hoje vamos mergulhar profundamente na psicologia dessa criança, porque os efeitos não desaparecem com a idade. Eles moldam você. Acompanham você nos relacionamentos, na carreira, no seu senso de valor. E se você não entender o que aconteceu, vai passar a vida adulta repetindo os mesmos padrões de sobrevivência que um dia o salvaram, mas que agora estão lentamente o destruindo. Vamos começar pelo que realmente acontece no desenvolvimento psicológico. Quando crianças são forçadas a oferecer apoio emocional aos adultos, em vez do contrário, os psicólogos chamam isso de parentificação. É quando a criança se torna cuidadora, a pacificadora, a terapeuta, a protetora. Isso remodela o cérebro. Porque quando uma criança é colocada consistentemente no comando da regulação emocional, da sua própria ou da dos outros, isso cria algo chamado hipervigilância. Você está sempre à procura de perigo. Anda em cascas de ovo. Aprende que o amor é uma transação. Você oferece paz e talvez eles lhe deem segurança. Aprende que suas necessidades são perigosas e as deles são urgentes. Então você desaparece, não fisicamente, mas emocionalmente. E no seu lugar cresce uma versão de você que desempenha bem. Você se torna a criança boazinha, o realizador silencioso, o amigo terapeuta, aquele que nunca pede nada. E você veste essa identidade com tanta convicção que até esquece que é uma máscara. Mas, lá no fundo, algo dói. Algo pulsa, porque a criança interior que você enterrou não morreu. Ela ainda está lá dentro, gritando silenciosamente. Por que ninguém me protegeu? À medida que você cresce, os sintomas ficam mais complexos. Você pode se tornar hiperindependente. Recusa ajuda, afasta pessoas ou nunca se sente realmente seguro no amor. Pode sentir-se entorpecido em momentos felizes, porque a alegria parece estranha, não merecida, até perigosa. Pode ter dificuldade para descansar, porque produtividade é a única forma de você ter aprendido a se sentir digno. E o pior de tudo, talvez você nem perceba que ainda está preso no modo de sobrevivência. Porque quando a disfunção é normalizada cedo, o seu sistema nervoso aceita o caos como padrão. A quietude parece errada, a paz parece suspeita, o amor parece uma dívida que você terá de pagar. Esta é a psicologia de uma criança forçada a crescer rápido demais. Não é apenas tristeza. É um trauma complexo que remodela a forma como você vê o mundo e, mais importante, a si mesmo. Agora você pode perguntar, por que uma criança assumiria esse papel voluntariamente? Por que crianças farão qualquer coisa por apego, até abandonar a si mesmas? A escolha nunca é consciente. É biológica. Na ausência de segurança, a criança sacrifica a autenticidade para garantir pertencimento. Isso não é fraqueza. É inteligência. É instinto. Mas a tragédia é esta. O que te salvou naquela época te aprisiona agora. Muitos de nós caminham por aí como adultos altamente funcionais, enquanto crianças interiores profundamente negligenciadas puxam as cordas. Nós superamos limites para ganhar amor. Ficamos em silêncio para evitar abandono. Cuidamos de todos, mas secretamente desejamos que alguém simplesmente pergunte se estamos bem. E aquela fantasia, de que alguém vai perceber que você não é tão forte quanto finge ser, e que talvez, só talvez, finalmente possa desabar e ser acolhido. Essa é a necessidade não atendida, não do seu eu adulto, mas da criança que nunca pôde ser criança. O primeiro passo para a cura não é consertar. É testemunhar. Porque até você validar o que aconteceu, continuará se gasligando com pensamentos como: não foi tão ruim assim. Outras pessoas passaram por pior. Eu fiquei bem. Mas bem também é uma máscara. E, lá no fundo, você sabe disso. Então, o que acontece com essa criança quando ela cresce?
Ela se torna um adulto que nunca se sente seguro, nem em salas calmas. Torna-se um amante que não consegue confiar na delicadeza. Torna-se alguém que dá, mas não consegue receber. Torna-se o tipo de pessoa que pede desculpas por chorar, se encolhe com elogios e confunde exaustão com sucesso. Este é o custo de crescer rápido demais. Porque se sua infância treinou você a ser forte às custas de ser sensível, a ser silencioso em vez de honesto, a consertar os outros enquanto ignora suas próprias fraturas, então que tipo de vida adulta você herda? Você herda uma vida em que está sempre prendendo a respiração, esperando que alguém lhe dê permissão para finalmente desabar. Mas aqui está a verdade. Ninguém virá resgatar a criança que você enterrou. Você é quem precisa voltar e segurar a mão dela. Você é quem precisa dizer o que ninguém jamais disse. Você não merecia aquilo. Você era apenas uma criança. Agora você pode descansar. Isso é o começo do trabalho de sombra. Não é consertar, não é performar, não é fugir da dor com positividade falsa. É virar-se para as partes abandonadas de si mesmo e dizer: eu vejo você agora. Eu ouço você agora. E eu não vou embora. Esse é o processo de reparação. E é brutal, porque exige que você sinta a dor que nunca teve tempo de sentir. Exige que você se sente com a raiva, a tristeza, as necessidades não atendidas. Que chore pelos aniversários em que ninguém apareceu. Que lamente a inocência que perdeu enquanto protegia pessoas que deveriam ter protegido você. Mas esse luto não é fraqueza. É a prova de que você está se curando. Porque o que antes estava congelado finalmente começa a derreter. Agora, vamos falar sobre como esse padrão de sobrevivência aparece na vida adulta. Sutilmente, tragicamente, muitas vezes, de forma invisível. Você pode se tornar o terapeuta em todas as suas amizades, mas nunca permitir que alguém realmente veja você. Pode ser elogiado por sua independência quando, lá no fundo, você morre de medo de ser um fardo. Você pode estar em relacionamentos onde você superfunciona, sempre consertando, administrando, explicando demais, e depois se perguntando por que se sente ressentido. Você pode ter dificuldade com limites porque dizer não ainda parece traição. Essas não são características de personalidade. São estratégias de sobrevivência, aprendidas, condicionadas, e boa notícia, possíveis de desaprender. Mas só quando você para de idolatrar sua força e começa a honrar suas feridas. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é perguntar à sua criança interior: do que eu precisava naquela época que nunca recebi? Você pode ouvir respostas como: eu precisava que alguém dissesse que não era minha culpa. Eu precisava que alguém perguntasse como eu estava. Eu precisava brincar, descansar e rir sem medo. E lentamente, muito lentamente, você começa a dar essas coisas a si mesmo. Não para consertar o passado, mas para parar de revivê-lo. É assim que você deixa de procurar paz nos seus parceiros. É assim que você para de confundir ansiedade com intuição. É assim que você para de fugir da criança que foi e do eu que está se tornando. Carl Jung disse uma vez: não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a própria alma. Mas o trabalho de sombra exige que a enfrentemos. Tudo. O negligenciado, o envergonhado, o assustado, o furioso. Porque curar não é tornar-se alguém novo. É lembrar quem você era antes de o mundo lhe dizer quem deveria ser. Então, se você é alguém que cresceu rápido demais, saiba disso. A sua maturidade nunca foi o problema. O problema é que você não tinha escolha. Mas agora tem. Você pode escolher a delicadeza. Pode escolher descansar. Pode escolher parar de administrar as emoções de todo mundo e começar a honrar as suas próprias. E não, isso não vai acontecer da noite para o dia. Haverá dias em que você vai se sentir como uma criança novamente. Ótimo! Esse é o ponto. Deixe essa criança voltar para casa. Deixe-a chorar. Deixe-a brincar. Deixe-a finalmente ser vista porque você não está quebrado. Você está se tornando inteiro. E talvez, pela primeira vez, você esteja finalmente crescendo do jeito certo. Não pela pressão, não pelo medo, mas pela verdade. Você nunca teve uma infância, mas ainda tem um futuro. E desta vez, é você quem vai escrevê-lo.